Ok. Boa tarde a todas as pessoas. Vamos iniciar essa sessão de exame de qualificação do discente Kaique Dani Bezerra de Araújo, que vai apresentar um projeto de tese intitulado Nas Trilhas da Transição, Utilização de Bicicletas para Deslocamentos Intra-Urbanos na segunda década dos anos 2000 no Brasil. Antes de passar a palavra para o Kaique, que terá 30 minutos para a sua apresentação, Kaique, gostaria de agradecer à banca examinadora, iniciando, né, pelo professor César Augusto Marques da Silva, examinador externo à instituição, da ANSE e do IBGE. Uma satisfação enorme, César, ter você aqui. Também gostaria de agradecer a presença da professora Tatiane Mayumi Anazawa, professora da Unicamp, também examinadora externa à instituição. Muito obrigada, Tati, pelo seu aceite, né, em fazer contribuições para o trabalho do Kaique, e como examinador interno, o professor Ricardo Ojima, a quem eu agradeço também pela gentileza do aceite do convite para participar desta banca. Então, sem mais delongas, vou passar para você, Kaique. Então, boa apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Tá dando para escutar bem todo mundo? Sim. Sim, tá bem. Gostaria de agradecer primeiramente aos professores que aceitaram o convite para contribuir com essa banca de qualificação, ao pessoal do suporte do CCET, que também fizeram aqui os testes, estão aí acompanhando, gravando tudo. A minha orientadora, Luciana, que foi de fundamental importância para a construção desse trabalho. Aos amigos e familiares que também dispuseram um pouco desse tempo para acompanhar essa sessão pública de qualificação de tese. Sem mais delongas, né, vamos lá à apresentação. Esse projeto de tese tem como título Nas Trilhas da Transição, a utilização de bicicletas para deslocamentos intra-urbanos na segunda década dos anos 2000 no Brasil. E de modo introdutório, assim, para que todos tenham ciência do que ele se trata, esse trabalho ele traz temáticas que atualmente são muito caras à sociedade. Ele inclui a mobilidade urbana, ele inclui a demografia com os deslocamentos cotidianos e pendulares da população, transportes ativos, questões de sustentabilidade, e tecnologia, que eu acho que é um dos pontos fundamentais que esse trabalho traz. Ele, na parte escrita, ele foi composto por 7 capítulos, né, além da introdução, mais 3 capítulos do referencial teórico, a parte de dados, a parte dos resultados e a conclusão com um cronograma de, de continuação desse projeto, né, até que ele se chegue ao trabalho final. Então, esse trabalho ele teve como o que suscitou a ideia dele foi a necessidade de compreender esses fluxos populacionais como eles são realizados de maneiras mais é, desagregadas, né? Mas a um nível mais municipal, um nível mais urbano, ao que todos sabem, ou a maioria sabe, dos que estão aqui presentes, esses movimentos, essa mobilidade, a migração, ela acontecia antigamente de forma mais longa, movimentos mais longos e de longa duração, e ela, a partir dos últimos anos, ela tem se tornado mais contida, né? Acontecendo com maior quantidade, maior proporção a nível municipal, intramunicipal e entre trocas de cidades. Então, suscitou essa questão de poder compreender esse fenômeno e, para além disso, compreender como essas pessoas estão se deslocando no interior dos espaços urbanos. A partir disso, temos como pergunta de pesquisa, considerando as fragilidades em infraestrutura e oferta de transporte público urbano, quais são os novos padrões de mobilidade e fluxos populacionais de usuários de transportes ativos em contextos urbanos brasileiros? Ele tem como objetivo geral que é identificar e comparar os padrões de mobilidade intra-urbana, realizada por meio de bicicletas compartilhadas em 4 centros urbanos brasileiros na segunda década dos anos 2000. E aqui cabe fazer uma menção de que essas bicicletas compartilhadas a qual eu me refiro são do projeto realizado pela startup Tembici, e os 4 projetos que foram selecionados foram o projeto do Bike PE, que ele inclui 3 municípios da conurbação urbana
Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. O projeto Bike Sampa, na cidade de São Paulo, o projeto Bike Poa, na cidade de Porto Alegre, e o projeto Bike Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Os anos selecionados foram de 2019 a 2023, e temos como pressuposto que a utilização de sistemas de bicicletas compartilhadas a partir da pandemia de Covid-19 modificou os padrões no fluxo de mobilidade intraurbana, se tornando uma alternativa aos transportes individuais motorizados e deslocamentos de curta e média duração, ou curta e média distância, também duração. E ele teve como justificativa compreender os desdobramentos da mobilidade urbana e populacional em cidades brasileiras, seus padrões e comportamentos com base em tecnologias de mapeamento de fluxos. Aqui cabe um ponto importante a ser discutido, que é o fato de que em pesquisas realizadas de maneiras oficiais, às vezes pelo IBGE ou pelo INPE, INPE não, pelo IBGE, propriamente dito, que essas pesquisas oficiais, elas não conseguem, de algumas formas, captarem os movimentos de origem e destino. E aí a gente se propõe a utilizar dados não tradicionais, que são os fornecidos pela empresa Tembici, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a licença concedida, que é captar esses fluxos, né, de origem e destino de uma maneira muito mais precisa. Então, de certa forma, o que é interessante e novo, né, do que se torna novo nessa pesquisa também, é poder compreender esses fluxos de maneira mais exata. Nesse slide é apresentado os objetivos específicos, as hipóteses, dados e métodos propostos para este projeto de tese. Ele é um quadro síntese, e aqui eu vou fazer uma apresentação mais centrada nos objetivos específicos e nas hipóteses, tendo em vista que os dados e métodos vão ser tratados em películas mais à frente. O objetivo específico 1 dessa pesquisa é analisar os padrões de mobilidade urbana com base no uso dos sistemas de bicicletas compartilhadas nas cidades selecionadas: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, durante os períodos de pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Ele teve como duas hipóteses levantadas que a duração média das viagens e o padrão sazonal por dias, semanas e meses mudaram com a pandemia da Covid-19. E a outra hipótese é de que o fluxo de origem e destino de viagens em relação à densidade de serviços mudaram com a pandemia da Covid-19. Objetivo específico 2, ele propôs identificar a conexão entre características populacionais, mobilidade ativa e transportes públicos nas principais estações de bicicletas compartilhadas dos centros urbanos considerados. E teve como hipótese a oferta de infraestrutura e conexão intermodal entre sistemas de bicicletas compartilhados e transporte público de massa proporciona um aumento na utilização de bicicletas, promovendo a complementariedade de trajetos de modo sustentável. Aqui entra aquela questão da última milha, né? Que, de certa forma, parte da população utiliza veículos de massa, né? Metrô, BRT, ônibus, para determinados pontos da cidade e utilizam essas bicicletas de uma forma complementar para poder chegar ao seu destino mais próximo dele. Em deslocamentos que geralmente duram de 5 a 15, 20 minutos, são deslocamentos mais curtos. Como objetivo específico 3, é proposto qualificar a percepção dos usuários de bicicletas em áreas urbanas brasileiras. E teve como hipótese que a percepção dos usuários de bicicleta ele varia por cada região brasileira. Neste caso, aqui não tratamos apenas de bicicletas compartilhadas, mas uma ampliação também para usuários de bicicleta de uma maneira geral, tendo em vista que a gente utiliza também a concentração em apenas 3 regiões brasileiras, que são as que são coincidentes aos municípios às quais estão sendo desenvolvidos o projeto, ou seja, região Nordeste, região Sudeste e região Sul. Neste slide são apresentados os mapas das estações da Tembici, que são as localizações dessas estações dentro dessas unidades urbanas. No Rio de Janeiro são 397 estações. O mapa está apresentado por setores censitários pelo Shapefile do IBGE, do ano de 2022. E na cidade de São Paulo, são 334 estações, também estão divididas por setores censitários. E dá para perceber já que, de prontidão, assim, de antemão, que há uma certa concentração
dessas estações de bicicletas compartilhadas em alguns territórios da cidade, né? É perceptível que boa parte, a maior parte do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro não são atendidos com essas bicicletas compartilhadas. Passando, o mapa das estações da Tembici em Porto Alegre, elas são 104. Também ela tem uma certa concentração na região, do Gasômetro, a região da Orla do Guaíba. E na cidade de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, são 94 estações. A maior concentração delas está em Recife, também na região central da cidade, região do Recife Antigo, e na orla da cidade. E as cidades de Olinda e Jaboatão dos Guararapes contam com 5 estações cada uma. Para o desenvolvimento desse trabalho, também foi necessário que fizéssemos algumas modificações, né, que são as imputações desses dados, tendo em vista que, como é sabido, algumas bases de dados vêm com alguns problemas de preenchimento ou a existência de alguns dados discrepantes. Para isso, foi realizado o processo de limpeza e imputação de dados pelo método simples de remoção, tendo em vista que os valores estiveram entre 5% e 10% do total do banco de dados. E aí foi removido um total de quase 6 milhões de linhas, né? Esse banco de dados ele é organizado em CSV. Cada linha corresponde a uma viagem. Então, se formos levar em consideração, 6 milhões de linhas dessas viagens estavam com algum tipo de dado discrepante. Nesse caso, levamos em consideração como dados discrepantes as variações de tempo, que aí foi levado em consideração viagens abaixo de 5 minutos para serem retiradas e viagens acima de 240 minutos, levando em consideração os planos de utilização fornecidos pela Tembici nesses projetos. Agora, já partindo mais de uma forma mais apropriada para os objetivos, né, a análise deles, o objetivo específico 1 e a hipótese 1, ele tem como método proposto a análise descritiva dos dados, com a análise agregada e desagregada da quantidade de viagens realizadas anualmente, mensalmente, semanalmente e diariamente para os projetos Bike Rio, Bike Sampa, Bike Poa e Bike PE. A evolução do tempo médio de duração de viagens, né, com essas viagens que estão concentradas entre 5 minutos e 240 minutos, foi realizada uma média e visto quais desses projetos estavam com uma evolução ou uma diminuição ao longo do tempo. Os dados utilizados foram da Tembis de 2019 a 2023, e para a plotagem dos gráficos, a utilização dos dados de shapefile do censo demográfico. Foi classificado essas viagens por perfis de deslocamentos, como eu já havia citado. Deslocamentos curtos foram definidos para viagens com duração entre 5 e 20 minutos. Deslocamentos médios abrangem viagens entre 20 e 45 minutos, e deslocamentos longos incluem viagens que duram de 45 até 240 minutos. O objetivo específico 2, ele teve, e a hipótese, não, o objetivo específico 1, no caso, com a hipótese 2, ele teve como método proposto a autocorrelação espacial bivariada, que buscou verificar se o fluxo de viagem da Tembici está correlacionado à densidade de serviços por bairros, se os fluxos de viagens, que os fluxos de viagens será mensurado por meio do quantitativo de viagens de origem e destino, e a utilização do indicador de densidade normalizada a partir da técnica Minimax, no caso. Que aí ele vai fazer uma sintetização desses dados de densidade de estabelecimentos e vai transformar em um número, né, entre 0 e 1 para indicar o peso. Mais próximo de 0 ao menos peso da densidade de estabelecimentos, e quanto mais próximo de 1, mais denso a quantidade de estabelecimentos dentro dessas áreas. Além disso, o Índice Local de Associação Espacial, o LISA, que ele é um método que ele é de estatística usado para identificar padrões espaciais locais, que mede a autocorrelação espacial em uma região específica. Ele calcula uma estatística para cada unidade espacial e representa as informações que foram obtidas através de mapas de cluster. E aí entram aquelas coisas que nós já conhecemos do high-high, que é o alto-alto, o alto-baixo, baixo-baixo, baixo-alto, que aí faz uma interligação entre a quantidade de viagens, né, essa correlação entre a quantidade de viagens e o índice de densidade
normalizado para cada região. Nesse caso, o que foi selecionado são os bairros. Então, serão feitos esses levantamentos do indicador de densidade por bairro e a sua correlação com a quantidade de viagens e se isso influencia, na utilização de bicicletas compartilhadas. Para isso, serão utilizados dados da Tembis também de 2019 a 2023, dados do Censo Demográfico e dados do Cadastro Nacional, de Endereços para Fins Estatísticos, do IBGE, também do ano de 2022. O objetivo específico 2 e a hipótese 3 ele tem como método proposto uma análise descritiva e a teoria dos grafos, a partir do algoritmo PageRank. O PageRank, na sua concepção original, ele é utilizado para análise de redes, ou redes sociais, ou sites, e ele faz essa interligação entre acessos ou compartilhamentos, mensagens, e ele se caracteriza pela existência de uma esfera, né, que é o nó, e a aresta. Nesse caso, a nossa adaptação, ele é utilizado o nó às estações de bicicletas compartilhadas e as arestas às viagens que foram realizadas por cada estação. Nesse caso, serão selecionadas as 5 principais estações, dos projetos Bike Sampa e Bike Rio, tendo em vista a grande variabilidade de dados, desses que chegam a quase 28 milhões. Então, serão reduzidos para algo em torno de 1,5 milhão de viagens, tanto para a cidade de São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, apenas para o ano de 2022, buscando que seja feita uma compatibilização entre os anos, utilizados. Tem BICE 2022, Censo Demográfico, CNEF e os mapas de panorama do censo, também 2022. E a ideia é buscar a relação existente entre a utilização de bicicletas compartilhadas com os equipamentos públicos de transporte de intermodalidade, assim como a proximidade de estações, de estabelecimentos de ensino comerciais, saúde e de lazer. O objetivo específico 3, hipótese 4, ele tem como método proposto análise fatorial, que busca, ela é uma estatística multivariada que é usada para, investigar e estruturar a correlação, entre as variáveis observadas. E também ele é uma forma de dimensionar, muitas variáveis existentes. No caso dessa pesquisa que nós utilizamos, são 175 variáveis originais, elas são reduzidas para 37. Os dados a serem utilizados são da pesquisa Bike Barometer, que também é parceria da Universidade de Valência, com 50 países, é um projeto internacional, e ele tem um vínculo também com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e os dados foram concedidos para que pudessem ser usados nesse projeto de tese. Foi realizado por uma amostra não probabilística, de um método de survey auto-aplicado por meio do Google, e uma amostragem intencional de 283 entrevistas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, como eu já havia mencionado. Neste caso, a análise fatorial de componentes principais, ela será utilizada também para uma combinação de índices, né? Serão utilizados, selecionados entre 3 índices de bem-estar dos ciclistas, experiência dos ciclistas e medidas para melhorar a segurança dos ciclistas. Para além das outras questões demográficas, questões de educação, que também são levantadas nesse questionário. E para isso serão utilizados as estatísticas KMO, que é um teste, né? E ele também forma o que a gente chama de gráfico de cotovelo, o Scree-plot. E eles são métodos complementares. O KMO, de certa forma, ele serve para avaliar a adequação dos dados para análise fatorial, indicando quantas variáveis compartilham uma variância comum entre elas. E para isso, os valores do KMO têm que ser, mais altos que 0,6, para que ele seja, de certa forma, apropriado. E o gráfico de cotovelo, o Scree-plot, ele é usado para determinar o número ideal de fatores, a serem utilizados. Para além disso, a matriz de correlação, que é uma tabela que vai mostrar o coeficiente de correlação entre cada par de variáveis, e também o modelo Varimax, que é uma técnica de rotação, em análise fatorial e análise de componentes principais, que é o PCA, que ele vai simplificar a interpretação, ao maximizar a variância dos pesos para cada fator. Para além disso, também é proposta a normalização através do método mini-máximo, que já foi citado também lá no objetivo específico 1, na hipótese 2,
que é para a normalização desses dados entre 0 e 1. Então, para a construção desses dados, serão feitos todos esses testes para que seja visto se é apropriada a utilização da análise fatorial por componentes principais. Aqui, já se aproximando do final, os resultados preliminares, que considerando o objetivo específico 1 e sua primeira hipótese, que pressupõe que a duração média das viagens e o padrão sazonal por dias, semanas e meses mudaram com a pandemia da Covid-19. Neste gráfico é apresentada a quantidade de viagens realizadas mensalmente por bicicletas compartilhadas de 2019 a 2023. E é percebido aqui, né, foram traçadas duas linhas verticais no mês de março de 2020 e no mês de maio de 2023, que representam, respectivamente, o início da pandemia e o fim da pandemia de Covid-19. E é perceptível uma queda brusca na utilização de bicicletas compartilhadas a partir da pandemia da Covid-19. No Rio de Janeiro já havia uma certa tendência de diminuição a partir do mês de janeiro, que pode ser refletido pelas férias de fim de ano e pelo carnaval, no mês de fevereiro. Mas também que, apesar da queda brusca observada no mês de março de 2020, uma pronta recuperação nos meses subsequentes e um comportamento sazonal de aumento e declínio ao longo dos meses, mas que, chegando ao final de 2023, há uma certa recuperação no valor de viagens realizadas ainda no ano de 2019. Um outro ponto a ser considerado aqui, o caso de São Paulo, que é o caso mais representativo de que não houve recuperação nas viagens realizadas antes da pandemia, né? Houve um declínio. E também o crescimento na utilização de bicicletas compartilhadas na cidade de Recife, que apesar da queda observada também pela pandemia da Covid-19, o projeto se recuperou e hoje em dia ele quase se iguala à quantidade de viagens realizadas da cidade de São Paulo. Um outro ponto a ser considerado é que a média de duração de viagens da cidade de São Paulo é o mais alto entre eles. E o Rio de Janeiro, apesar de ter uma quantidade muito alta de viagens, a média de duração dele, de tempo de utilização, chega a ser inferior aos de Recife e aos de Porto Alegre em alguns períodos. Aqui também são apresentados os mapas de calor de densidade da utilização das estações, também para o setor de censidade de 2020 a 2023. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Há uma forte concentração na região central do Rio, região da central do Brasil, mas com alguns outros pontos de calor, que vão nas áreas da Buarque de Macedo, que ficam próximo ao aterro do Flamengo, na área de Copacabana. Então, é percebido que há um comportamento meio que padronizado entre os anos, entre 2020 e 2023, para essas regiões, mas com uma certa expansão, né, de outras áreas de calor. Nesse caso, vale reforçar que foi utilizado 2020 e 2023 porque houve uma limitação da oferta dos dados de lat long para esse período, mas a gente já está tentando consertar para poder incluir já na outra versão o de 2019 também. O projeto Bike Sampa, uma forte concentração também na região central da cidade, no ano de 2020, mas também um surgimento de pequenas outras manchas de calor mais descentralizadas. O ano que talvez seja muito interessante também de ser observado é o ano de 2022, que há um crescimento para além da margem esquerda do Rio Pinheiros, com a utilização nas áreas das universidades, que houve também uma inserção, e aí as pessoas tendem a utilizar mais. Para além disso, também um forte componente de utilização é na Faria Lima, pelas pessoas que utilizam para o mercado financeiro, para poder se deslocar, e entregadores também que fazem entrega nessas áreas. O ano de 2023, como foi citado, há uma certa diminuição na quantidade de utilização, e aí já há uma mudança também nessa densidade de calor na cidade, mas com a forte concentração ainda na região da Faria Lima e Lago da Batata. Aqui o Bike Porto Alegre, também uma forte concentração na região do Guaíba e na região do gasômetro, que são mais utilizados, na maioria dos casos, para viagens recreativas, mas também uma certa desconcentração no ano de 2023 por outros pontos da cidade. E uns pontinhos assim mais ao sul do mapa, que é um shopping center que é bastante utilizado para delivery, né, para as pessoas que fazem entregas. Aqui é um ponto que também tem que ser explicado, o que a Tembis considera, né? O que é recreativo, que são as pessoas que utilizam para o lazer,
os utilitários que utilizam para se deslocar para trabalho, estudo, outras atividades, e os que são de serviço, que são os entregadores de delivery, que utilizam aquilo no dia a dia para entregar iFood ou outros aplicativos de entrega. E aqui os mapas de calor de Recife, há uma forte concentração também na região do Recife Antigo, e há uma utilização ainda que concentrada na região litorânea da cidade. Mas também já é percebido que a cidade de Recife ela consegue já espraiar um pouco mais a utilização dessas bicicletas para outras áreas da cidade. E aí tem um ponto de concentração tanto em Olinda quanto em Jaboatão dos Guararapes. Portanto, tem-se como conclusão que, para esse objetivo específico, uma hipótese 1, que foi testada, que a hipótese foi parcialmente confirmada, tendo em vista que a duração média das viagens e o padrão sazonal por dias, semanas e meses do ano mudaram com a pandemia da Covid-19. E por quê? Porque apesar de haver mudança no quantitativo de viagens ao longo dos períodos observados, com um crescimento de 7% no total entre o período pré-pandemia e o pós-pandemia, a cidade de São Paulo manteve tendência de redução em relação, ao inicial observado. Aqui é apresentado o cronograma de conclusão de tese. Até ontem, né, era outubro, 31, qualificação de tese, hoje primeiro. Então, estava aí a qualificação. Para o mês de novembro, é proposta a adequação e a mudança nas propostas feitas nessa qualificação. Também o alcance dos resultados finais dos objetivos. Para o mês de dezembro, a continuação do alcance dos objetivos e o início da escrita da redação final de tese até o mês de março e a previsão de defesa final para o mês de abril de 2025. Muito obrigado a todos que assistiram essa apresentação.